Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio deste podcast de Mães Imperfeitas. E agora, como estive como entrevistada no episódio anterior, agora trago o Rafa novamente. Eu gosto de trazê-lo aqui, vivo com ele, é meu companheiro de vida e eu ainda o trago 2 vezes aqui ao podcast, mas porque agora queria trazê-lo como, não como entrevistado, eu não gosto tanto disso, mas como uma conversa para partilharmos algo que eu tenho sentido de partilhar sobre a nossa história. Sim. E que tem a ver com a nossa filha, a Luana, e que eu espero que ela um dia ouça isto e também se sinta muito honrada, que nasceu com uma má formação congénita, com uma fenda labial palatina, e que nunca tinha falado sobre isso desta forma, e hoje senti ser um momento, e como tal, trazer-te aqui, trazer o Rafa, o meu companheiro de vida, para partilharmos um pouco desta nossa história. Então, muito obrigada por estares aqui novamente. Obrigado. Agora numa outra posição, mas numa posição também de conversa fluida, porque quero trazer aqui alguns temas que são muito importantes, que eu sinto serem importantes de trazermos e de partilharmos e que possa ajudar e também outras pessoas que passam por essa ou por outras questões parecidas. Claro, Então, muito obrigada. claro. Obrigado também. Aliás, estou literalmente na mesma posição, porque estou sentado no mesmo lugar, no mesmo sofá. Só os microfones aqui é que têm assim uma posição ligeiramente diferente. É engraçado, quando tu estavas a falar, eu lembrei de algo que aconteceu quando tivemos a nossa primeira consulta para perceber o que é que era uma fenda labial palatina. Ou seja, se calhar posso já entrar na história um bocadinho? Sim, ou queres... eu queria fazer uma introdução, se me deixares, Ok. porque para mim é importante. Então, antes, sem querer falar da história, posso só dizer uma coisa às pessoas que estão a nos Podes, ouvir, à que vontade. é, quem não sabe o que é uma fenda labial palatina, não vá à internet procurar o que é, porque a informação que aparece logo de cara acaba por ser ou errônea ou às vezes muito chocante. E não é essa a intenção do podcast, Que não foi o é? que não. Era essa a intenção que eu ia dizer. Eu, durante muito tempo, e tu sabes, eu não falei disso nem nos meus podcasts, nem nos lives, nem nos posts, eu nunca escrevi sobre isso. E durante muito tempo eu não quis falar sobre isso. Não por ter vergonha disso ou por achar menos, mas porque durante muito tempo eu senti que isso era uma parte que não era minha, que também envolvia a nossa filha. E ficava sempre com receio de invadir a privacidade dela, a história dela, e não queria entrar por aí. Também nunca quis que nos olhassem também de uma forma, ai, coitados, passaram aquilo. Eu sei que isto parece aquelas questões parvas, mas isto passava-me pela cabeça. E porquê é que eu trago isso hoje aqui, para as pessoas que nos estão a ouvir? Primeiro, porque eu sinto que, por todos esses motivos, eu acabei por nunca celebrar verdadeiramente também as nossas conquistas e o que passámos, que teve os seus desafios, e nunca ter aquele momento de me poder sentar e dizer, uau, pá, que pais guerreiros, que mulher guerreira eu fui, que mãe que eu fui, que guerreira que foi a nossa filha, não é? De celebrar verdadeiramente. E também porque tenho ouvido cada vez mais histórias, nós não somos os únicos, não é? A passar por desafios e por ter um filho com uma má formação congénita ou com algum desafio, e eu sinto que isso ainda é um tema muito no silêncio, sabes? Muito que as pessoas não falam. Eu não digo tabu, porque eu sinto que não é uma tabu em determinadas coisas, mas é mesmo no silêncio, parece que não se ouve essas histórias. E tal como a maternidade já é solitária, já é intensa, ter um filho com questões que muitas das vezes nem sabemos bem o que é desafiante. E eu sinto que essas questões também têm que ser faladas, e eu espero que, se tiverem aqui mães que passem por isso,
sintam que não estão sozinhas e também pessoas que não passam por isso também possam ter mais atenção às pessoas que possam passar por essas questões. E foi isso que me trouxe aqui. E honrar também a nossa filha, sabes? Por tudo o que ela já ultrapassou, por tudo aquilo que nós já passámos. Claro que não foi uma questão de vida ou de morte, não é? De uma questão, mas que trouxe realmente os seus desafios, e o facto de eu nunca ter olhado para isso, e eu disse isto ontem, faz-me sentir que eu também nunca valorizei aquilo que nós fizemos, sabes? Por querer ter sempre tanto essa visão positiva de há coisas piores, há pessoas que têm coisas piores, eu não quero que olhem de determinada forma para nós. Eu sinto que na verdade nunca celebrei aquilo que eu acho que nós fizemos bem, sabes? Que nós lutámos e que nós temos que celebrar. Exatamente. Superamos, sim, com certeza. E só para também concluir o que estava a dizer e depois pegar no que tu disseste, eu assim que disse pensei, quando tu dizes a alguém não faças isso, é que dá mesmo vontade de fazer, né? Então não é que não vão à internet ver coisas, não vão assim explorar sem uma objetividade ou alguma referência, porque pode ser algo chocante para algumas pessoas. Então o que podemos colocar nos links na descrição do episódio é o link de um grupo que ainda hoje nos ajuda com essa questão e que lá sim vão encontrar informação com base médica, com compaixão e com uma visão completamente diferente do que se calhar vão encontrar se fizerem uma busca assim, Claro. sem referências. Então, acedam um link, sim, pesquisem sobre o tema, tomem cuidado com as fontes que leiam, porque pode também... Há muita falta... Não é má informação, misinformação. Misinformação? Claro. Não, né? Eu acho que estás a mostrar um bocado o inglês com coisa, mas Contra-informação. Então, estejam atentos ao link que vamos partilhar. E... Desculpa, tu ias dizer uma coisa ao início. Sim, ia dizer que essa questão de tudo que superamos, que não, e que o tema, acho que quando estávamos a falar da palavra que disseste que não era tabu, eu acho que o sentimento que invoca a mim nessa situação e que eu procuro lidar com ele ou até abafá-lo é a questão da vergonha. Porque não é fácil trazer à tona que um trabalho que teoricamente todo ser humano nasce sabendo como fazer é o de procriar. E trazer ao mundo uma criança que, aos olhos da sociedade geral, não é perfeita. É diferente, não é? É diferente. Traz a sua carga. Então, eu acho que esse tema pode não ser muito falado, ou até eu posso não falar muito desse tema, às vezes pela vergonha que eu tenho inconsciente ou na base disso tudo. Eu tenho trazido esse tema à tona e falo com as pessoas mais próximas ou com quem eu trabalho, assim, com alguma proximidade, que tem uma filha com essa questão e explico o que é, mas no meu eu mais inconsciente, e tu sabes o quão lidar com a falha é difícil para mim, está uma questão do tipo, o que é que eu falhei, né? O que é que eu falhei no criar uma nova criança? E acho que esse é o meu primeiro passo, sabe? Lidar com isso do tipo, não falhei. Aconteceu. E aconteceu comigo. Mas não é responsabilidade direta minha. Pelo menos no nosso caso, não Sim, sinto até que porque tenha ainda sido. hoje não sabemos o que é que gerou, né, a lidar com toda essa questão que nós nem sabemos o que é que gerou efetivamente. Claro, e muita gente não sabe, mas a fenda lábio-palatina é a má formação congênita mais comum, ou das mais comuns que existem. Porque pode estar ligada a muitos outros fatores. Tanto a Luaninha teve a fazer imensos testes ao coração, ao cérebro, ao sangue, assim que nasceu,
porque a fenda lábio-palatina pode estar ligada a outras questões mais sérias. Ainda bem que não foi o caso da Luaninha, mas também vivemos isso, né? Vivemos nessa incerteza do que, é só a fenda ou é a fenda por causa de outra questão mais séria. E eu estava aqui a pensar, sabes, que como tu disseste isso, porque às vezes eu não tenho noção, não é? Que perdemos a noção que é tão comum assim, não é? Uma fenda labial palatina. Eu espero mesmo que as pessoas que ouçam sintam esta honra de podermos falar disso, de trazer todas as aprendizagens que tirámos, porque como qualquer desafio, tirámos muitas aprendizagens como pais e como pessoas, e que outras pessoas também que tenham filhos com malformações, que sintam esse aconchego no coração, sabes? Porque eu já ouvi tantas histórias de pessoas que tiveram que os filhos foram tirados da escola, não é? Convidados a sair da escola por várias questões, e que lá está esta questão de já é tão difícil ser mãe e ser pai, e lidar com mais estes desafios. Precisamos de mais compaixão, sabes? De mais apoio, de mais integração. Ali falávamos no episódio anterior de integração, integrar, não é? Todas as pessoas. E começando por aí, nós descobrimos essa questão na nossa filha. Ainda estava grávida, não é? Como se, já com todos os desafios que estavam a acontecer na gravidez, tivemos essa notícia que nem sabíamos, na verdade, o que é que era. Foi na ecografia morfológica. Exatamente. De 21 semanas, Exato. É isso? Exato. E que tive que fazer aquele exame que agora eu ia dizer de forma errada. A amniocintese. Exatamente. Aliás, para contar mesmo uma história. Nós estávamos a fazer a ecografia e não lembro se foi pelo fato dela ainda não ter virado e que o médico foi explorar até a tentar fazer movimentos para ajudar a virar, e ele está a fazer a ecografia e diz, olha, pronto, a bebê está assim, não sei o que lá, e ela tem uma fenda. E foi uma cena assim super tipo, e a gente nem sabíamos o que era uma fenda, nem sabíamos o que era uma fenda. Depois foi dizer, eu não sei se também é do palato. Então, tipo, eu lembro de estar com tantas questões na minha cabeça, e a forma natural como ele falou aquilo foi assim, uma cena surreal. Portanto, esse foi um momento em que ficamos a saber que a nossa filha tinha uma fenda. E que começou todo o rebuliço, não é? E uma das coisas que eu queria trazer aqui, e tu falaste disso de não ir à internet, porque eu lembro-me, e quero honrar-nos aqui, sabes? Porque eu lembro-me que nós nunca quisemos ir à internet ver o que era. Yeah. Nós nunca quisemos ir pesquisar porque sabíamos que íamos encontrar de tudo, e lembro-me muito claro de nós termos olhado um para o outro e percebido, olha, não vamos ditar coisas à nossa filha antes dela nascer. Não é? Exatamente. Não vamos ditar o que é que vai ser, como é que vai ser. Imagina até, como nós chegámos a falar, que ela nasce sem nada, não é? Que acontece uma magia, porque as magias acontecem. E eu lembro-me disso, de nós não termos... E eu acho que nunca nos celebrei por isso, sabes? Essa nossa força de... Não, vamos acreditar nela, se isto está a acontecer, há de ser por algum motivo, e há de se resolver. Tanto que eu me recordo que nós, na primeira consulta que tivemos de busca sobre ajuda, não é? Portanto, de ir ao hospital, e que não interessa onde e quando, com o médico, lembro que foi a primeira vez que ele nos sentou e disse, ok, vamos ver aqui as fendas, e começou-nos a mostrar imensas imagens, e que foi o meu primeiro choque que eu tive de que é isto? E que lembro que eram imagens horríveis. Sim. Imagens que eu acho que pais de primeira viagem, exato, sem saber o que são fendas, eu não sinto que estávamos preparados para ver, porque o médico, que até foi uma pessoa que trouxe coisas super positivas, e vamos falar, que é das pessoas mais experientes nesse tema, cá em Portugal, ele quis nos preparar para o melhor e para o pior. Então acabou por mostrar os casos mais simples e os casos mais complexos, né? Só que numa postura muito de médico e não de pai. Mas eu sinto mesmo que ele fez com a melhor das intenções. E lembro que houve um momento nessa segunda consulta que foi definitivo, que ele disse assim: quando essas crianças nascem, depois estão a se alimentar, e principalmente quando vão comer ou papa ou sólidos, é muito comum, ela come, como tem um buraco, o que é que acontece? Sai pelo nariz.
E é muito simples. É limpar o nariz da criança e dar de comer de novo. E ele falou aquilo com uma naturalidade que depois do choque, com daquelas imagens, trouxe-me de volta a dizer assim, pá, nós vamos ter que continuar a viver, essa é a realidade, pelo menos para já. Vamos então encará-la com naturalidade, dentro dos seus desafios, mas mantendo a fé de que, isso aconteceu porque tinha que acontecer, não havia como se prever ou evitar esse tipo de coisa. Vamos agora fazer o possível para que seja o mais natural. Claro. E eu recordo-me que essa fé, não é? Isso nos trouxe a um lugar que eu hoje orgulho muito de olhar para trás. E eu também mereço sentir-me orgulhosa e sentir orgulhosa de nós, porque lembro-me que ouvimos imensas coisas por causa de como alimentar, de como amamentar, e que tinha que ter uma espeta diferente e que tinha não ser aqui diferente. E eu lembro-me que nós comprámos 0 coisas diferentes, porque nós sempre dissemos que não queríamos ditar o que a Luana iria conseguir ou não, que no momento, se fosse preciso, nós mudaríamos. E eu acho que isso foi um passo muito importante, porque eu recordo-me quando a Luana nasceu, ela sempre bebeu de um biberon normal, com uma tetina normal, com tudo igual, e nós sempre lhe demos a experimentar o comum, não é? E se ela não conseguisse, nós arranjaríamos forma. E isso é uma das coisas que para mim foram muito importantes, né? E que eu sinto que também foram importantes no crescimento dela, né? Claro. E ontem eu dizia-te, emocionada, que queria trazer este tema ao podcast, e que me emocionava pensar nisso, porque eu hoje relembro-me do parto e daquele primeiro momento que eu vi a nossa filha, e isto pode parecer estranho, mas a fenda para mim fazia parte dela tão natural que para mim não é aquela coisa só de olhar e a minha filha é linda como é, mas era como se eu não visse a fenda como só a fenda, porque eu via na sua totalidade e era como se aquilo já fosse natural para mim. E lembro que quando comentei isto ontem contigo, tu disseste, pois, mas há pais que não sentem assim e está tudo bem. E é verdade, está tudo bem, e nós temos que trazer também essa naturalidade, porque podia ser chocante para mim também olhar. Claro. Né? Como é natural mães que não se sentem conectadas, né? Ou apaixonadas pelos seus filhos, mães ou pais, naquele primeiro momento, né? Então não é porque a nossa filha tinha uma estrutura facial diferente e que ela merecia o nosso amor só por isso. Não. Aconteceu de nos conectarmos com ela logo de cara, mas também estava tudo bem se não acontecesse. Claro. Porque há muito em jogo aqui, né? Sim, e porque se calhar nessa altura costuma-se dizer que não podemos ter tudo ao mesmo tempo, né? E nós já estávamos a passar tantos desafios, né? Desafios financeiros, eu estava completamente perdida do meu ser, que eu acho que isso para mim era o menor, sabes? Sim. E tanto que eu me recordo de quando quase tive em depressão pós-parto e que fui às consultas de psicologia da maternidade, que toda a gente só me falava da fenda da Luana. Tipo, ai, pois mãe, coitadinha, estar a passar por isso tudo. E sabes, e naquele momento eu só dizia isso é o menor dos meus problemas. Eu quero dormir. Eu quero conseguir lavar o cabelo. Eu quero parar de trocar fralda de hora em hora. Eu quero parar de ser bolsado. Não sentir dor, não é? Porque eu também tinha tanta dor física. Não sentir dor, exatamente. Então, sim. Eu acho que isso também fez com que aquilo da Luana não era para mim um bicho de 7 cabeças. Tu estás a falar aqui e nós falamos muito de quando viramos pais ou mães, estou dizendo no plural, acabamos por perder o foco. Não perder o foco, perder o protagonismo. Né? No início, pai de uma criança sem malformações congênitas ou sem dificuldades maiores, por exemplo, as famílias vão visitar, são poucos os que olham para ti e dizem assim, então, mas olha, como é que tu estás? E estás a precisar de alguma coisa? Não, é tipo, eu quero ver a criança. Deixa-me ver a criança. Então a criança ganha esse protagonismo, que é normal. Então já há uma anulação dos pais. Da mulher e da mãe, eu acho que é ainda maior, né? Porque até ela mesma, o próprio cérebro dela altera-se para servir a criança e colocar a criança em primeiro lugar. Por quê? Porque a criança precisa desse contato para sobreviver. Então a mãe já se anula ainda mais. Por causa da necessidade especial, há uma
dupla anulação. Que não é só a criança o protagonismo, como essa questão é que vira o protagonismo. Ou o contrário, que é tão delicado que vamos ignorar isso e nem vamos tocar nesse assunto. Então eu sinto que para pais normais, numa situação mais comum, já é uma anulação do seu protagonismo, dos seus desejos, do seu bem-estar físico para o bem-estar da criança, como depois, com essa questão, foi uma dupla anulação. Sem dúvida. E sabes que agora que passou este tempo todo, é que eu sinto mesmo a reviver esses momentos de como tantas vezes eu também não honrei, sabes? Honrei no sentido de celebrar, porque sempre, durante muito tempo, me culpei de ter sido a mãe que quase entrou em depressão pós-parto, que se perdeu, que estava completamente desgrenhada. E acho que nunca dei verdadeiramente importância à minha história, com tudo o que aconteceu, com todos os desafios que aconteceram. E claro que a nossa filha foi incrível, mas foi um desafio acrescido, porque nós tivemos, só começando pelo facto dela ter 2 cirurgias no primeiro ano, de ver a nossa filha... Aos 3 meses e aos 9 meses Exatamente, de idade. de ver a nossa filha passar por tudo aquilo. E ainda hoje me emociona pensar nisso. Lembro-me daquele desespero de ver a nossa filha tão pequenina, sem se expressar ainda verbalmente, né? E de ter que a fazer passar por aquilo tudo. E isso traz-me aqui, eu gostava que tu partilhasses, porque também é tão importante aquilo que tiramos como pais daí, aquilo que evoluímos como seres. Primeiro, porque eu queria honrar aqui, antes que o tempo acabe, de honrar aquela equipa maravilhosa que nós descobrimos do Porto. Nós fomos para o Porto ser acompanhados por uma equipa incrível do Hospital Lusíadas do Porto. Dr. Bessa e a sua equipa são dos seres humanos mais bonitos que já conheci na vida. Sim, é o Dr. verdade. Rony, a Mariana, a Ana. Todas as pessoas que nos acompanharam. Todas. E que foi uma parte fundamental e que me leva aqui para uma das grandes aprendizagens, que seja com um bebê com necessidades mais especiais ou não, esta questão de aprender a pedir ajuda, não é? Que nós aprendemos tanto com a nossa filha de não vamos estar aqui a desesperar sozinhos, vamos pedir ajuda, vamos ligar, e que foi tão fundamental termos descoberto uma equipa fora do normal, que nos ouve, que atende telefonemas, que nos ouve nos nossos desesperos e que sempre nos ajudaram em todas as questões que nós precisamos, porque quem não sabe, não é? A fenda não traz só a fenda, traz todos os desafios de nariz, ouvidos, fala, comida, enfim, dentição, todas aquelas coisas, e foi muito importante para nós termos descoberto essas pessoas. Então, e isso leva-me a essa aprendizagem. Eu gostava que tu partilhasses aqui também, porque eu lembro-me que para ti, na primeira cirurgia da nossa filha, ela tinha apenas 3 meses, tu tiraste uma grande aprendizagem como pai. Tirei, pois foi. Queres partilhar isso connosco? Sim. E para já, só para terminar o tema de pedir ajuda, quando tu disseste que nós passamos dificuldades financeiras, malta, a gente estava a vender coisas em casa e pedir dinheiro emprestado. Então, estamos a falar desse nível de dificuldades financeiras. Então, se nós não tivéssemos pedido ajuda, não teríamos como pagar a cirurgia da nossa filha. Ou então íamos ter que esperar pela cirurgia do público, que tem um procedimento completamente diferente, e não era de todo algo que seria sustentável para nós. Então, com relação ao primeiro aprendizado, ou um dos grandes, não foi o primeiro, mas pronto, foi um outro grande aprendizado. Portanto, aos 3 meses ela vai ter a primeira cirurgia. Nós chegamos ao Porto, vamos almoçar, se não me engano, ou não lembro se dormimos já na casa da Cláudia, a tua amiga. Não, eu lembro que acho que fomos passear, que até temos uma foto da Luana ainda com fenda, ali na ribeirinha do Porto. E depois chegamos ao hospital, ela dorme, nós tiramos a roupinha dela e colocamos a roupinha para ela ser operada, ela ainda dormir, transferimos ela para um carrinho de bebê para a operação, com ela dormindo, e começamos a ir em direção ao bloco operatório. Encontramos os médicos todos, já eles todos preparados para a cirurgia, e a nossa filha, nesse momento, ela acorda, e eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava literalmente ao lado dela,
E ela começa a olhar à volta dela e de repente ela olha para mim, mesmo no fundo dos meus olhos, e tem uma expressão de raiva e a chorar ao mesmo tempo que eu nunca tinha visto. E eu nesse momento pensei, uau, eu não falei para minha filha que ela ia ser operada. E eu fui pelo caminho mais fácil, que é ela tá dormindo, vamos fazer as coisas que ela não percebe. Quando entrar no bloco operatório já foi anestesiada e a coisa já correu. E eu me senti tão culpado por isso. Tão culpado. Eu lembro de, assim que ela sai do bloco operatório, eu pego ela nos braços. E sinto ainda aquela culpa. Eu nem sei se cheguei a falar com ela ainda sobre isso naquele momento. Mas lembro de termos ido depois para a casa dos teus pais. E estar com ela no quarto. E eu ia dizer para ela que eu nunca mais ia lhe mentir. Dizer, filha, nunca mais vou te mentir. Doa o que doer, eu nunca mais vou te mentir. E eu sabia que ela ia ter outras cirurgias. Então eu sabia que ia ter que falar com ela sobre o tema de novo aos 9 meses. E eu ali quis ter a certeza que aconteça o que acontecer, doesse o que fosse doer, eu seria honesto com a minha filha. Principalmente nos temas que são dela. E sobre essa questão da fenda e tudo o que poderia vir. Então esse foi para mim um grande aprendizado. Eu já sabia que eu poderia falar com uma criança sem estar a esconder, obviamente adaptando o discurso para que ela consiga sentir principalmente a minha intenção quando eu falo. Mas até aquele momento achei que uma criança de 3 meses não sentiria esse tipo de conversa. E eu ali eu aprendi que sim. Tanto é que nós temos outro aprendizado a seguir quando ela tinha 9 meses. Sim. Bem, nós estamos a ficar aqui mais apertados de tempo, que eu tinha tanta coisa ainda que eu queria falar. Eu acho que nós vamos trazer este tema aqui novamente, porque eu acho mesmo importante começar a dar voz, sabes, a estes temas que estão no silêncio, porque se calhar até nós próprios vivemos muito no silêncio de, sim, tínhamos aquelas pessoas ali que nos apoiaram, não é? As pessoas mais próximas, mas de resto eu tenho noção que muitas pessoas não sabem verdadeiramente aquilo que nós passámos, aquilo que nós superámos, não é? Porque aqui nós poderíamos trazer o que aprendemos de coragem, não é? Da nossa filha de aos 9 meses ser operada ao céu da boca, não é? Ao palato, e estar completamente toda cortada e nesse mesmo dia estar a pedir sopa e ser o maior exemplo de força, de superação que ela me possa ter dado. Tudo aquilo que nós passámos, não é? Os primeiros tempos de dar comida, em que, como nos tinham dito, acontece, não é? De começar a comer e da comida sair toda pelo nariz, e da forma como levámos isso, sabes? Que eu lembro-me de começarmos a fazer festa e de repente a nossa filha deixar de chorar para celebrar, e quando lhe saía pelo nariz ela já limpava com a língua. Exato, e comia de novo. Exato. Comia de novo, exatamente. Mas para ir aqui fechando, é engraçado como eu ainda me emociono ao ouvir-te falar sobre isso. E hoje vendo aquele ser de 4 anos que passou isso tudo e que tem as suas questões, não é? Que também teve que ultrapassar, ainda ultrapassa os seus traumas, não é? Com os médicos, com os hospitais, que é tudo assim ainda muito invasivo para ela, não é? E eu perguntava-te aqui, Chuchu, o que é que hoje a falar sobre isso, o que é que tu sentes? O que é que tu trazes dessa história contigo hoje? Uma história que ainda não acabou, não é? Nós ainda temos terapia da fala com a nossa filha, sabemos que ainda vamos enfrentar no mínimo mais uma, sim. Mas o que é que tu sentes hoje, passado 4 anos, estarmos a reviver todos esses momentos? Olha, o que eu sinto e esse é um tema que surge também às vezes no meu trabalho ou com conhecidos, quando falamos que uma criança tem necessidades especiais ou que tem, por exemplo, desafios de aprendizagem. Vamos pegar nesse tema que não é tanto uma questão física, mas sim, quando que também são desafios extras. São desafios extras.
a meu ver, do ponto em que eu estou, não faz sentido dizer que são questões especiais. Uma, porque todas as crianças são especiais. E cada uma. Todas. E isso é dizer que os desafios daqueles que não dormem, que não comem, não são necessidades não especiais. Não são necessidades especiais. E não só. E todo ser humano é especial. Todo ser humano tem a sua individualidade. Só o fato de sermos o espermatozoide entre milhões que consegue sobreviver a todos os desafios para fecundar o óvulo da mãe, só isso já é o maior triatlon do mundo, do universo. Então, só por isso já é especial. Então, o que me traz aqui e o que eu sinto agora é que a sociedade e o sistema que muitas das vezes foi preparado para receber crianças dentro de um padrão e para padronizá-las ainda mais, esse sim é que é o problema. Né? Esse sim é que é o problema. Crescermos como indivíduos onde não sabemos o que é lidar com a diferença. E é isso para mim que faz sentido hoje. E é por isso que nós falamos da fenda para nossa filha, que nós ensinamos a ela a cuidar da fenda, contamos a história da fenda, porque quando um amiguinho ou uma pessoa perguntar para ela o que é aquela cicatriz, ou por que ela às vezes ainda fala com o ar a sair pelo nariz, ela consiga falar com naturalidade. E a esperança é que, conforme crescermos como seres humanos, que seja cada vez mais integrado qualquer diferença e não má formação, necessidade especial. Não, é diferente, porque nós já somos todos diferentes. Somos, às vezes, um bocadinho mais diferentes ou menos diferentes. Por que não, então, agregar sem dúvida toda essa diferença? Eu acho que é isso que me trouxe aqui a trazer este tema hoje, sabes? E nunca o ter abordado até aqui, mas sentir que está na hora de o abordar, porque também ouço tantas histórias de tantas mães com outras questões, umas mais difíceis, outras menos difíceis. Não interessa, todos passamos. E sabes, também queria aqui agora sentir mesmo dar essa honra a toda essa equipa que nos acompanhou, que nos tem acompanhado, a nós também, por isso, e à nossa filha, sabes, que tem sido uma guerreira, e não uma guerreira que eu não quero esta coisa de, sabes, eu não quero passar-lhe esta coisa de ai que guerreira e que passou tudo e não sofre e não chora, sabes, não é essa guerreira, a guerreira de também chorar, também ter medos, mas conseguirmos tornar isso na nossa família de uma força, não é? Também mostrar-lhe como ultrapassar os medos dela, como enfrentar, não é? E mostrar-lhe em exemplos tão pequeninos como eu ter medo de descer um escorrega num parque aquático, mas ir lá para lhe mostrar que eu também posso enfrentar, tal e qual como ela pode enfrentar os medos dela. Então, acho que é isso que eu quero deixar a tua mensagem e esta mensagem também de se estão pais aí do outro lado que já enfrentaram ou que enfrentam questões diferentes, que saibam que não estão sozinhos, que peçam ajuda e que também celebrem e honrem as vitórias, sabes? Aquilo que passam e também se permitam usufruir dessa celebração, sabes? Uma coisa que também foi muito forte para nós foi o namorado, na altura da tua grande amiga, Karina Marreiros, ou Majed. Quando nós contamos a ele vira assim, está tudo tranquilo. O meu irmão também teve fenda lábio-palatina e as pessoas que nascem com essa questão tornam-se seres humanos belíssimos, porque precisam de uma garra e precisam ultrapassar tanta coisa que tornam-se mesmo iluminados, pessoas incríveis. E então, seja a nossa filha ou seja qualquer outra criança que seja mais diferente, pensar como não serem louvadas, porque estão a enfrentar um mundo que não está preparado
para a unicidade delas e não, muitas vezes, não as aceita. E mesmo assim elas estão cá a enfrentar. E felizes, não é? E felizes, e muitas vezes felizes. Então louvar essas crianças também por nos ensinarem que não é essa diferença que impede a felicidade. Exato. Aliás, às vezes somos mais nós, pais, a sofrerem e a tornarmos infelizes porque sentirmos que elas não se encaixam no mundo como é. E é isso. Obrigada por teres aceito trazermos este tema aqui, que inspire, sabes, muitos pais, muitas famílias e também pessoas à volta, sabes, que possam conhecer outras pessoas que também passem os seus desafios, a termos mais esta noção também. Então, muito obrigada. Agradeço a todos os que nos estiveram a ouvir. Valeu, Chuchu. Obrigado. E até uma próxima, Chuchuzinha. Até logo em casa, está bem? Exato, até logo. E obrigada e até ao próximo episódio.